E nós estamos falando de um mundo aqui, do mundo dos SPEDs, que transformou a nossa vida dentro da área empresarial. Quer seja para os contadores, para o pessoal, para os profissionais da contabilidade e para todas as demais áreas. Porque esse é um projeto SPED, ele vem lá desde o início da década de 2000. Né? Estamos falando de 20 anos de projeto SPED, em que ele começou a aparecer. Quem for pesquisar lá no site do SPED vai ver lá movimentos em 2004, 2005, mais intensificadamente em 2007, 2008, mas é um projeto que já vinha antes sendo elaborado, pensado, justamente pela visualização dessa necessidade de integrações. A pergunta é, por que uma empresa vende, tem que levar esse documento, uma nota para a sua contabilidade, para a sua área fiscal, e a outra que compra tem que receber um papel para fazer o mesmo registro, se tudo isso pode ser feito de forma integrada? No futuro teremos muita evolução ainda nesse sentido, e provavelmente os sistemas terão que estar integrados entre si e não apenas dentro do próprio sistema. Bom, eu resolvi, com o espaço que a gente tem aqui, falar de algumas coisas para vocês, para despertar alguns pontos que depois, acredito que com os outros colegas, nós vamos ir entrando mais nos detalhes do SPED em si. Em primeiro lugar, algo que da minha vida profissional, da experiência que eu tenho, eu posso dizer para vocês, sempre me preocupou muito, é que muitas vezes as pessoas não admitem os reais problemas que tem dentro das empresas. É comum nós ouvirmos as pessoas acharem justificativas para os seus problemas, para o problema do negócio que estão, de forma míope. Por exemplo, acabou o mês de maio, algumas empresas conseguiram entregar a ECD sem problema algum, e milhares de ECDs serão retificadas. Nós temos mais algum tempo agora para entregar a ECF. Alguns já entregaram, até porque para aproveitar créditos fiscais, as compensações, já se adiantaram. Outros só vão entregar na véspera, e muitos vão entregar parcialmente preenchido, preocupado apenas com aqueles avisos, se não tiver erro eu entrego, e depois a gente vê como fica. E aí, quando vai se analisar o que está acontecendo dentro de uma empresa, se diz assim, puxa vida, isso é culpa da crise econômica. Nós estamos com um problema porque o governo fez tal legislação. Nós estamos com problemas porque nós tivemos uma mudança no câmbio, mais recursos entraram no Brasil ou mais recursos saíram do Brasil e nossa empresa não está indo bem. 3 razões são importantes a gente pensar. Uma empresa pode ter problemas por questões macroeconômicas, por fatores que estão fora do comando dela, fora do que ela pode fazer para resolver. Mas isso não explica por que uma empresa vai mal. Basta ela olhar para o lado. Existem empresas que vão bem num setor e outras no mesmo setor vão pior. Existe uma razão para isso. As empresas escolhem estratégias diferentes. E a estratégia define, basicamente, o poder de desempenho e de resultado da empresa. Mas isso também, a estratégia já foi decidida por alguém. Alguém que está lá no topo da empresa pensou como que é a empresa para o futuro, o que vai ser feito, quais são as grandes diretrizes. E mesmo assim, empresas escolhem a mesma estratégia e têm desempenhos e organizações completamente diferentes. Estou dizendo isso para vocês, que eu quero chegar num ponto fundamental, que é onde nós interferimos, que é onde nós fazemos as coisas serem diferentes, que é o que eu chamo de fator organizacional. Todas as empresas precisam desenvolver os seus fatores de organização. E para não ser muito detalhista nisso, apenas para dizer assim, tem empresas que têm excelente planejamento, tem empresas que têm excelente logística, tem empresas que têm excelente marketing, tem empresas que usam o máximo do recurso de um sistema
como o Sigep tem e outros muitos bons sistemas de mercado têm. Tem empresas que são excelentes nas questões que envolvem o seu capital intelectual, né, o seu capital humano, a sua capacidade de fidelizar as pessoas, de fazer as pessoas virem num curso, numa palestra e aproveitarem isso dentro da empresa. Quantas vezes a gente ouve falar assim, nossa, eu investi em 1, 2, 3, 4 pessoas fazendo cursos, né, universidades, assim por diante, quando a pessoa fica boa, ela vai embora. Esses detalhes são coisas que nós influenciamos. Nós estamos dentro da empresa e nós conseguimos fazer a nossa área fiscal ser melhor ou pior, o nosso RH ser melhor ou pior, o nosso planejamento existir ou não existir. Se nós temos um orçamento, executamos o orçamento ou não temos um orçamento, é algo que nós profissionais, eu digo aqui, nós que estamos nessa sala, nesse ambiente, somos capazes de influenciar. Nós não somos capazes de influenciar se vai mudar a legislação do IPI, se o ICMS, substituição tributária, vai ser assim, vai ser assado. Nós não conseguimos. Isso está numa esfera em que ela vai além da nossa capacidade profissional, do administrador, do contador, do economista. Mas os outros fatores que eu estava citando aqui para vocês, esses dependem de nós. E nesses nós temos que ser o melhor possível. É isso que faz com que a gente possa ter mais ou menos resultado comparando com os nossos pares, com aqueles que concorrem conosco. Perfeito. Minha fala de hoje é transformando obrigações em economias. Quando a temática são os SPEDs, existe uma forma de olhar, uma vertente. Ou seja, temos mais um lote de obrigações para serem cumpridas. E cada vez elas vão sendo detalhadas mais e mais. Eu procuro trabalhar com um viés de ver assim, bom, isso não é comigo, né? É com todos. Não é para minha empresa, não é para mim como profissional. Todos vão ter que fazer isso. E na medida em que eu assumo que esse processo, ele não retorna mais, ele é daqui para uma exigência cada vez maior, eu tenho que estar o mais preparado possível para isso. E passou a época em que as empresas podiam pensar, eu tenho tudo dentro da empresa. Hoje eu tenho que buscar um sistema fora, às vezes a segurança fora, às vezes o meu recurso humano não é mais como empregado, ele pode ser uma outra empresa que está trabalhando comigo. Existem muitas modelagens diferentes. Eu gosto sempre de dizer assim, eu estou disposto a reconsiderar sempre. Para mim não existem verdades absolutas. Eu não consigo pensar que tudo que está sendo feito hoje está absolutamente certo e vai seguir igual. Por isso que eu proponho sempre que reconsiderem. Quem vem pensar num momento como esse, tem que vir com a cabeça aberta, reconsiderar, pensar qualquer coisa, porque nós vamos buscar sempre melhoria. Eu trouxe aqui uma situação de Charles Darwin, estamos falando lá de 1859. Darwin trouxe a teoria da evolução que é utilizada em muitas disciplinas, não só na questão da existência da natureza, em muitas disciplinas. Para ele, basicamente, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Mas aqui a palavra-chave é adaptação. É aquele que se adapta às mudanças. E vejam, tudo que está acontecendo no nosso mundo de controles, os SPEDs, partem da premissa de uma consciência de adaptação. Nós precisamos nos adaptar. Se adaptar é evoluir, é ir para frente, porque a exigência é de melhoria. Se tivessem fazendo exigências para trás, nós íamos nos adaptar para quê? Nos adaptar ao que nós estamos dizendo retrocesso não faz sentido. Mas com a tecnologia que vem tomando conta do dia a dia das empresas, todas as adaptações que os SPEDs exigem são adaptações positivas. Vamos encarar isso como um processo de melhoria contínua dentro da empresa. Porém, existe um outro lado. Aqui alguns exemplos de adaptação clássicos.
Eu detesto a figura da barata, por isso que eu não botei aqui, porque quando se fala de Charles Darwin, o pessoal sempre lembra da barata, né? Bota uma barata aí, porque a barata veio desde os dinossauros e ela se adaptou a tudo. Eu prefiro uns exemplos mais coloridos. Tanto que o passarinho se adapta a qualquer coisa. Se ele não tiver onde se segurar, ele vai dar um jeito de curtir a vida dele. Mas quando a gente fala em adaptação, eu certa feita, todos conhecem o professor Cortella, né? Um excelente palestrante, e eu tive uma oportunidade com ele, num evento, e para mim caiu de maduro essa posição dele em relação à adaptação. Ele disse assim: Girardi, se adaptar é morrer. Quem se adapta acabou caindo na zona de conforto. O conceito é muito além da adaptação, muito além. O Cortella diz para ele, né, para nós, em última instância, adaptar-se é morrer. Estar adaptado significa estar acomodado, circunscrito a uma determinada situação, recluso em uma posição específica. Adaptar-se é, sobretudo, conformar-se, acatar a forma, ou seja, submeter-se. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Ao mesmo tempo em que a gente tem que acreditar na evolução e, com isso, buscar adaptações ao novo, nós jamais podemos cair na armadilha de acreditar que, ao se adaptar, nós paramos. Não. Cada vez que nós damos um passo no sentido de nos adaptarmos a uma necessidade, a uma melhoria que todos vão ter que ter, nós temos que conseguir dar um passo a mais. Ser criativo e podermos utilizar o que é o foco da minha pauta aqui, que é os controles de gestão em cima das exigências que todas as obrigações acessórias estão fazendo conosco. Spent the last 5 years setting up a kind of biological preserve. What do they got in there, King Kong? To Jurassic Park. Dinosaurs and man, two species separated by 65 million years of evolution. How can we possibly have the slightest idea You feel that? what to expect? But All major theme parks had problems. But John, if the Pirates of the Caribbean breaks down, the pirates don't eat the tourists. Must go faster. Muito bem. Esse é um clássico e bem anterior aos SPEDs. Iniciou antes. Alguém aqui não assistiu esse filme? É difícil encontrar alguém que não conheça a sequência do Parque dos Dinossauros. Pergunto para vocês, que negócio é esse que eu mostrei aí? Que tipo de business é esse? Entretenimento, começa por aí. É um negócio ou não é?
É uma atividade empresarial, entretenimento. Deu certo esse negócio? Esse aqui? E outros parques deram certo ou não? Existem outras atividades de entretenimento. Bom, eu vim agora, estava trabalhando ontem em Gramado, por exemplo, né? Gramado está se especializando em ter parques de tudo que é tipo agora. Pequeninhos, não são parques desse tamanho, né? Mas entretenimento é um negócio muito atrativo. Todos esses negócios têm que ter SPEDs, pessoal. Tem que ter SPEDs, pode ter certeza. Quer seja aqui ou em outro lugar do mundo, vai ter algum tipo de sigla que representa prestar informações o mais rápido possível para as entidades que fiscalizam as empresas. Eu sou da época em que nós fazíamos uma declaração, uma de PJ, datilografada, que tinha umas 30 páginas. Tá? Muitos aqui eu estou vendo são jovens, nunca passaram e vão precisar passar por isso. Outros talvez tenham feito o que eu fiz, assim como das pessoas físicas. Mas datilografavam uma de PJ. Nós passávamos horas e horas consertando erros de digitação. Não era nem fazendo, consertando erros de digitação. Hoje, nem se imagina uma coisa dessas, né? Tu entrega um valor errado, se tu quiser. Tu vai lá, mesmo que importe do sistema, tu pode ir lá dentro e arrumar o texto para que saia corretamente. O que eu estou dizendo para vocês, que prestar essa informação, ela é o básico. Todos nós vamos fazer isso. Usar essa informação é algo muito superior. É algo que vai muito mais para dentro dos controles de gestão. Nesse exemplo que eu mostrei para vocês, vocês acham que o dono do negócio que está ali queria que tivesse, que acontecesse todos aqueles problemas que estão ali? Queria que os dinossauros escapassem, que matassem as pessoas, que criassem um caos? Claro que não. Qual dono de um empreendimento vai querer colocar recursos, investir, correr riscos e não alcançar os resultados que espera? Então é óbvio, esse filme aqui nos mostra como pode acontecer desvios. Por que houve esse problema? Me ajudem. Por que houve esse problema? Aonde tem a falha no filme? Quem errou? Ele pensou no grau de risco porque ele fez tudo numa ilha, para tentar ser o mais distante possível da sociedade como um todo. Ou seja, se der algo errado, está isolado num determinado lugar. Talvez subestimar, como a colega também disse, no sentido assim, será que eu consigo controlar a natureza? Essas questões de controle, vejam, elas estão sempre vinculadas à questão humana. Somos nós, seres humanos, que quebramos os controles. E aí eu quero falar de um ponto para vocês. Estamos falando da pessoa que fez isso, era uma pessoa casualmente de sistema. Me perdoe aqui o pessoal do CIGER, aqui da rede, né? Mas era uma pessoa de sistema. Vejam, começa assim, que numa empresa, normalmente quem tem as senhas, que era o caso aqui desse cara, é uma única pessoa, que é o cara do TI. Às vezes, numa empresa, quem sabe fazer a integração dos dados que vai para uma dessas plataformas de SPED é uma única pessoa. Quando muito, consegue deixar preparada uma e talvez um substituto. Mas se tu perder essa pessoa, muitas vezes as empresas começam do zero de novo. Ou muitas vezes vão ter que pegar o suporte das empresas de tecnologia, como é o caso da rede, que vão ter que retreinar uma outra pessoa. Isso faz parte do nosso plano. Ter essa visão, ser preventivo em relação a isso, é garantir resultados, eficiência lá no nosso controle de gestão. Depois sempre tem um toque do tempo aí, tá? Então, assim, como nós temos que enfrentar os SPEDs, eu diria assim, eu vejo muitas vantagens. Podemos elencar algumas desvantagens? Podemos. Eu não vou fazer isso. Eu quero aproveitar meu tempo nas vantagens. Se nós temos que fazer SPEDs,
Eu trabalho para o lado do fortalecimento dos controles de gestão. Vantagem número 1, integração de todas as áreas da empresa. Antes mesmo de nós termos que fazer os SPEDs, os softwares integrados já tinham esse objetivo, fazer com que as áreas se comunicassem, fazer com que as áreas pudessem saber como é que eu cheguei naquele preço de venda, se eu tenho flexibilidade de mudar o meu preço ou não, lá na ponta. Hoje tu pode fazer isso com um aparelho, né? Um smartphone, chega lá e tu consegue identificar se tu pode mexer alguma coisa no preço, se tu ganha, se tu perde, qual é a alçada do vendedor. Então, isso vem de uma base de informação que são os mesmos dados que nós usamos no SPED. Então, isso traz melhoria na tomada de decisão, certamente, se for usado para isso. O que eu lamento é que muitos não usam para tomada de decisão, acabam utilizando apenas uma questão do cumprimento das obrigações. Depois, redução de erros, uma visão individualizada ou consolidada de resultados e de margem de contribuição. Hoje, nenhuma empresa pode mais pensar em operar pensando em venda. Quem trabalha com foco em venda vai ter sérias dificuldades de enfrentar os concorrentes que já trabalham com foco de visão de margem. O que é melhor vender? O que eu ganho tem o resultado ou o que eu apenas atendo o mercado? O recurso é escasso, eu tenho que fazer escolhas. Então, ter uma visão de margem de contribuição é muito importante. Depois, otimização do capital de giro. Capital de giro é algo tão importante e por ser tão escasso para as empresas que nós deveríamos dar atenção muito maior. Vocês vejam, nós viemos num Brasil que vem cada vez com o PIB mais em retrocesso. Freio no PIB. Nós não conseguimos crescer por diversas razões, muitas razões. Há pouco até um colega disse assim, quem passar por essa vai se dar bem. É o que a gente sempre diz. Mas aonde está o problema? Que quando nós temos uma restrição de mercado, em que o mercado como um todo não está indo bem, nós precisamos achar alternativas. E aí algumas alternativas são do tipo, bom, vamos ocupar uma área maior. Vamos vender espaço que a gente não vende. Para poder fazer isso, ou atender mais quem está numa prestação de serviços, precisa ter capital de giro, bancar isso. Usar os sistemas para entender os fluxos de capitais internos dentro da empresa é muito importante, por não dizer fundamental. Depois, redução do sombreamento de funções. O que eu quero dizer com isso? Hoje não pode ter pessoal sobrando nas empresas, pelo investimento que isso representa. Então as pessoas têm que fazer seu trabalho bem feito, de forma eficaz, e sem que outro precise estar sombreando isso, ou seja, fazendo a mesma coisa. Eu preciso ter um processo de substituição, de profissionalização, de sucessão dos cargos e funções, mas não de sombreamento. Eu faço algo porque outro fez pela metade. Então, essas informações todas que nós utilizamos dentro do sistema nos ajudam a visualizar isso. Então, essa redução é importante. Depois, superação da curva normal na gestão do capital intelectual. O que eu quero dizer com isso? Olha, o capital intelectual hoje é tão ou mais importante do capital financeiro. Por que eu digo tão ou mais? Depende da atividade. Eu imagino, por exemplo, o pessoal do suporte de tecnologia, como da Rede, as outras empresas que são dessa área, a dificuldade de geração de talento humano, de retenção. Mas eu sofro com isso todos os dias também, eu trabalho com auditoria, com consultoria. Eu preciso estar mantendo o meu pessoal cada vez treinado, instruído, esclarecido, motivado, mas com conhecimento. E daqui a pouco, se o mercado vai levando para uma determinada situação, tem que reduzir o quadro de pessoal, tu pode estar jogando um talento para o mercado fora, que vai ser mal aproveitado ou aproveitado por um concorrente. Então, ter essa otimização, ela muda a curva normal na gestão do capital intelectual. Tu tem condição de dar um melhor aproveitamento. E se isso tiver associado à capacidade de identificação das margens,
Tu pode ter produtos ou serviços onde aquele capital humano, intelectual, contribua de forma decisiva. Depois, redução de custos e melhorias no desempenho, isso vem como um todo dentro da lógica de melhoria contínua, e disponibilidade de consultas por todo o sistema de governança da empresa, que eu deixei aqui como o último item que eu queria falar dentro desse primeiro momento de abordagem com vocês, que é a questão da governança. Cada vez mais se fala em governança. As empresas estão buscando caminhos, técnicas de governança. A governança, ela pode ter, tem todo um lado jurídico, tem todo um lado societário, mas ela tem um lado funcional, que é como que tu pode tomar as decisões de fazer as coisas se tu não tiver acesso aos dados de forma correta, integrada e ágil.